Após caminhão arrastar toda a fiação de uma movimentada avenida de Ribeirão Preto, no Jardim Palma Travassos, os moradores cobram providências definitivas das empresas responsáveis. Essa foi a terceira vez que os cabos foram arrebentados por veículos altos e que causam prejuízos aí para muitas famílias. O vídeo mostra a situação em que ficou a Avenida Plínio de Castro Prado com a Rua Daniel Kujaski, após a passagem de um caminhão cegonha na última quarta-feira. É impressionante a quantidade de fios que temos aqui e hoje passa um caminhão e leva todos os fios. Os fios estavam muito baixos devido a essa quantidade de fios toda retorcida que tem aqui. É impressionante e a gente não sabe se é da companhia telefônica ou se é da CPFL. Essa foi a terceira vez que os cabos da avenida foram arrebentados por veículos altos. As empresas responsáveis fizeram um conserto, mas deixaram fios soltos para todo lado, remendos em poste e muita insegurança para os moradores vizinhos, sem contar os transtornos que eles sofreram com a falta de energia e de internet durante 2 dias. Tem muita gente aqui trabalhando home. Então, muitos ficaram sem fazer entrevistas, às vezes tinham reuniões, então não conseguiam fazer. E sem a eletricidade também, porque a gente ficou sem energia. O prédio ficou, 2 blocos ficou praticamente sem energia muito tempo. Eles contaram que a fiação estava muito baixa e, por isso, enroscou em um dos carros transportados pelo caminhão. Na sequência, foi tudo para o chão. O tipo de conserto que eles fazem, vem, amarra um pouco de cabo, deixa algo mais ou menos e continua o problema, né? E mesmo sabendo que sobe muito caminhão, muito carro, às vezes caminhão de transporte de veículo, e a altura necessariamente não é adequada para o que eles tinham deixado. O caminhão subiu arrastando toda a fiação até aqui na esquina da rua Edna de Freitas. Ainda restaram alguns cabos que não foram retirados pelas empresas responsáveis. Do lado de lá, um poste de iluminação chegou a cair sobre a traseira de um veículo, amassando parte da lataria. Eu ouvi o barulho forte e o poste caindo. Eu já vim até correndo, já de medo, né, de teria acontecido uma tragédia maior, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. E faz 2 dias que a gente está ligando na net e eles não ligam, faz 2 dias sem internet em casa. Eu e os vizinhos, né? Segundo eles, uma empresa joga a responsabilidade na outra. E este advogado explica que a administração municipal deve fiscalizar geral e cobrar os erros de cada companhia. O que a gente vê é uma culpa concorrente da prefeitura, porque não fiscaliza essa situação, porque como você mesmo colocou, já é a terceira vez seguida que acontece, e da companhia de energia, porque ela é a responsável pela infraestrutura do local. Os postes pertencem à companhia de energia. Os provedores de internet, telefonia, pagam para usar a infraestrutura da CPFL. Então também falta uma fiscalização por conta da CPFL, né? A prefeitura deveria notificar a CPFL e a CPFL determinar que se arrume aquela situação e, via de regresso, determinar que essas subsidiárias, aí vamos colocar, desse serviço, dessa infraestrutura, também deixe a fiação de acordo com as normas técnicas do caso. Os consumidores que pagam pelos serviços esperam não passar mais por esse prejuízo. O serviço foi feito, a gente espera que eles mantenham e quando a gente reivindicar alguma coisa que é de direito, que eles compareçam e façam o trabalho que eles têm que fazer. Pelo visto, deram um jeito. Pelo jeito que está melhor. É aguardar agora, ver se esse tipo de fio que eles colocaram, isso não vai continuar descendo, que era o que estava acontecendo, e se manter para poder continuar usando as coisas em casa, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o caso que nós mostramos na reportagem é de responsabilidade da CPFL. Nós questionamos sobre a fiscalização do município quanto ao serviço prestado pela companhia, também se o trânsito está adequado, mas a administração insistiu na mesma resposta. Já a Companhia Paulista de Força e Luz esclareceu que todos os fios que ocupam os postes são instalados de acordo com normas técnicas vigentes.
reforçou que monitora e fiscaliza com regularidade os equipamentos e orienta aos prestadores de serviço, como telefonia e internet, com relação à situação dos fios. Sobre o fato registrado no Jardim Palma Travassos, garantiu que enviará uma equipe ao local para avaliar a situação e vai notificar as empresas responsáveis caso seja necessário. Agora, ao vivo, a Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? André, como a gente viu aí nas respostas, um joga a responsabilidade no outro e os moradores ficam no prejuízo. Quem fala mais com a gente é o advogado Jean Alves. Doutor, a resposta da Prefeitura de que a responsabilidade é da CPFL faz sentido? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, André, e a toda a população da nossa macro-região. De fato, a Prefeitura está certa. A responsabilidade é integral da CPFL, que detém a concessão para o fornecimento deste serviço público. Portanto, na hora de auferir os lucros mediante a cobrança do pagamento da taxa de eletricidade, a CPFL está em dia com os consumidores. Pois bem, na hora de prestar esse serviço público de maneira eficiente, adequada e, sobretudo, segura, também tem que ser eficiente nesta prestação, consertar e promover a manutenção de forma segura para toda a população. Doutor, agora em relação ao trânsito, a administração municipal precisa checar a altura dos cabos, se estão adequados para o local e cobrar a CPFL caso necessário? Sim, a administração pública é responsável pela fiscalização dos serviços públicos que estão em concessão ou em permissão. Então, neste caso, cabe à fiscalização geral verificar se há alguma irregularidade e notificar a empresa concessionária, no caso a CPFL, para que promova as devidas adequações sob pena de sanções administrativas por descumprimento contratual. Mesmo que a fiação danificada seja das empresas de telefonia e internet, como a CPFL também diz, o que cabe à companhia? A resolução 264 da ANEEL e também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inclusive já decidiu em casos parecidos ocorridos em outras cidades, atribui que a manutenção pelo poste é sim da CPFL. Portanto, mesmo que haja intervenção de outras empresas, a responsável pela fiscalização e pela boa manutenção deste poste, adequação e segurança é da CPFL. Então, tudo aquilo que ocorrer para o consumidor, que gerar algum prejuízo, a responsabilidade objetiva, isto é, integral, é da CPFL. E como eles devem recorrer para isso? Aquele consumidor que se sentir lesado, que tiver um dano a partir deste caso, deve procurar um advogado e procurar o Poder Judiciário a fim de restabelecer os danos morais e materiais sofridos a partir desta insegurança. Mas é importante que nós não podemos deixar sempre para a repressão, para a reparação do dano mediante o Poder Judiciário. É preciso que a administração pública, exercendo a eficiência na fiscalização da prestação dos serviços públicos, esteja atenta e cobre de fato a CPFL para que isso não ocorra de forma preventiva. A prevenção, ela evita que riscos à segurança pública ocorram. É onde entra a manutenção, Segundo os moradores, não tem manutenção naquele local que a gente mostrou na reportagem. De fato, a manutenção especificamente deve ser cobrada da CPFL, mas o que estou dizendo é que cabe à administração, ou seja, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ter um papel ativo e consciente de fiscalização. Está faltando fiscalização dos serviços públicos concedidos ou permitidos em Ribeirão Preto. Então é preciso cobrar do chefe do Poder Executivo Municipal o que está fazendo a título de prevenção para que esses danos não possam ocorrer. Lembrando que, se tratando de energia elétrica, a segurança é muito importante e já tivemos acidentes que resultaram, inclusive, em morte dos consumidores. Por isso, a atenção é primordial e extremamente necessária por parte da administração pública e também daquele que aufere os lucros, no caso a CPFL, de prestar esse serviço público de forma adequada, segura e eficiente. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a suspeita da falsa aplicação da vacina contra a Covid num posto de saúde de Ribeirão. Volto com você, André. Obrigado, Gislene Lopes. Até já.